Hoje eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com coxinhas congeladas, uma ótima opção para fazer uma renda extra. E na receita de hoje você vai aprender a fazer deliciosas coxinhas com recheio de linguiça calabresa e queijo. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô dos Salgados. E se você gostar da receita, compartilha com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp com sua família, para que eu venha trazer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? E eu já vou começar assim, com dicas de milhões para você. O preço da coxinha crua congelada é o mesmo preço da coxinha frita congelada. Eu vou fritar 400 gramas de linguiça calabresa com uma cebola cortada em cubos, 2 dentes de alho. E quando você for fritar, você não precisa colocar nenhum tipo de gordura na panela. Frite com fogo baixo, porque a própria linguiça calabresa, ela tem uma gordura, aí ela vai soltando. E é opcional você remover a capinha da linguiça calabresa. Eu preferi remover. Agora eu vou fritar. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Às vezes, eu frito a linguiça calabresa sem colocar gordura nenhuma e a gordura escorre. Antes de colocar um tomate cortado em cubos, aí o que é que eu faço? Eu removo toda a gordura. Nesse caso aqui, essa linguiça calabresa não tem aquele excesso de gordura. Então, você vai fazer o quê? Agora, você vai colocar um tomate cortado em cubos. E eu vou levar para o fogo e vou refogar esse tomate até que ele reduza bastante. Acompanhe o passo a passo, porque agora eu vou passar toda a linguiça calabresa no processador e vou triturar grosseiramente. Se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. Eu vou finalizar com 250 gramas de queijo mussarela e salsinha e cebolinha. Mas eu só vou fazer isso depois que a linguiça calabresa esfriar. Por quê? Se eu colocar a linguiça calabresa junto com o queijo agora, como ela está quente, o queijo mussarela vai derreter. E eu não quero isso. Vamos para o próximo passo. Para a massa da nossa deliciosa coxinha de linguiça calabresa com queijo, vamos precisar de uma cebola, 100 gramas de margarina. Eu vou refogar aqui a cebola com a margarina. Eu vou precisar de 500 ml de água, 500 ml de leite. E escreva uma dica aí no seu caderninho. Uma dica muito importante sobre a gordura que você vai colocar no seu caldo. Eu já sei o que você vai falar. Olha! Produção, você Já apareceu, aprendi, produção? Já aprendi, já, O que é que eu rapaz. vou falar, produção? Que para cada 1 litro de caldo você usa 100 gramas de margarina ou de gordura, que pode ser manteiga também, não é isso? Isso mesmo. Aprendeu direitinho, hein? Então, se você vai fazer uma coxinha, uma massa com 2 litros de caldo, você coloca 200 gramas de margarina ou manteiga. A gordura corresponde a 10% do caldo, correto? Você anotou tudo no seu caderninho? Anotei tudo. Olhe, o sal desse caldo, eu coloco uma colher de sopa bem cheia de creme de cebola em pó. O creme de cebola, ele já tem sal. Eu vou precisar de 550 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou adicionar essa farinha aqui nesse caldo, mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo por completo. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. E se você está começando, tire a panela da boca do fogão e coloque a farinha de trigo toda de uma só vez. Eu sempre falo isso aqui no canal. Se você está começando, faça assim. Confie em mim. Olha só, se for a primeira vez, gente, não dá para entrar em desespero? Parece que vai dar um ponto de massa? Não parece.
Toda a farinha aqui já está envolvida. Agora eu vou levar essa massa para o fogo baixo, e vou cozinhar por uns 5 minutos. Deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar. Massa completamente sovada. Divida a massa em porções de 50 gramas. E é você que decide aí se você quer dividir porções de 100 gramas, 50 gramas, 30 gramas. Esse peso aqui de 50 gramas é indicado mais para coffee break. 29 porções com o peso de 50 gramas. Bolei as porções de 50 gramas, que é o ato de fazer bolinhas assim, porque isso vai facilitar a modelagem das nossas coxinhas. Eu sempre falo aqui no canal, quando você for rechear e modelar, se você não tem experiência, cubra as porções. Por que isso? Porque isso evita que as porções fiquem ressecadas enquanto você recheia. A linguiça calabresa já está completamente fria e só agora eu vou misturar aqui no queijo mussarela. Finalize com salsinha e cebolinha. E você pode colocar o cheiro verde aí de sua preferência. Esses pedaços grandes assim tem problema? Que pedaço grande, produção? Eu vi uns pedaços aí. Esse daqui? Sei não, lá, produção, uns não tem pedaços. problema não. É Tem para problema você não? comer, que você é bem guloso. Oba! Para modelar é mais fácil do que você imagina. Eu sempre falo isso aqui no canal. Faça uma bolinha e depois você vai fazer um copinho. É igual massinha de modelar, sabe? Olha, um copinho. E a quantidade para 50 gramas de massa é de 1 colher de sobremesa. Pressione assim para que não fique nada de ar, porque uma das coisas que faz com que as coxinhas estourem é ar dentro, entre o recheio e a parede da massa. Então, certifique-se assim, olha, de que não tem nada de ar dentro. Observe que já está assim um formato de gota. Aí agora você só vai fazer isso. A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo. É você fazer até dar certo. E eu confio em você. Anote aí no seu caderninho. Trabalhe com uma margem de segurança em relação ao recheio. Olha só, a quantidade aqui que sobrou, dá para rechear mais 3 unidades. Para empanar, eu vou usar farinha panko. E para usar a farinha panko, eu gosto de fazer uma misturinha com 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de creme de cebola em pó. Edva não gosta de usar creme de cebola. Você colocou na massa, vai colocar agora na misturinha. Aí você pode substituir por caldo de legumes em pó. Fique livre. 300 ml de água. Todas as vezes que você for usar farinha panko, você tem que fazer uma misturinha. Porque a farinha panko, ela vai grudar melhor no seu salgado se você fizer uma misturinha com uma textura como se fosse um suco de frutas mais grossinho. A textura é essa. E se a pessoa não quiser empanar com farinha panko, pode empanar com farinha de rosca comum? Pode, você vai empanar com água e depois vai passar na farinha de rosca tradicional. Ficam perfeitas. E a diferença se você usar farinha panko é que o salgado fica mais crocante, é isso? Fica bastante crocante e com aquela aparência de coxinha rústica, sabe? Fica entendi. bom, eu amo essa aparência. É muito bom. Olha só como elas ficam lindas. Perfeitas, né? Se você já tem experiência, desse jeito que está aqui, você já pode fritar. Mas se você não tem experiência, é bom que você coloque em vasilhas, assim. O que eu indico é que você leve para a geladeira e deixe lá resfriar por no mínimo 1 hora. Aí você vai tampar.
e vai levar para a geladeira. O objetivo hoje aqui do vídeo é lhe ensinar como congelar. E essa é uma ótima opção para você que quer começar o ano já vendendo salgados. Essa é uma tendência para 2025, salgados congelados. Você vai colocar em bandejas. Isso daqui é fácil de encontrar. Essa daqui é a B1. Em B2. Lojas... B2 é produção. B2. Toda vez eu atrapalho, tá vendo, gente? Essa daqui é a B2, é fácil de encontrar em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. O divertido aqui de você colocar salgados nessas bandejas é que eles não amassam. E isso porque uma não fica sobre a outra, né? Aí não amassa. Exatamente. Essa é uma ótima opção para você fazer aí e ganhar dinheiro. Aí aqui agora, olha, é só passar o plástico filme. Olha só como fica linda. Perfeita, né? Aí você vai colocar a sua etiqueta, a validade é de 90 dias e vai levar para congelar. Tenho certeza que você vai vender muito antes de 90 dias. E aí você pode estar se perguntando, Edva, e eu posso fritar e congelar? Pode. Eu vou fazer isso com essa bandeja aqui. As outras eu vou levar para congelar. Coxinhas fritas e elas já estão frias. Para congelar, você tem que deixar esfriar. Se você for fazer aí para vendas, você vai colocar luvas em suas mãos. Aqui quem vai comer é a produção. Opa! Rimou, né? Aham. Depois vem a turminha do nojinho. Eca! Gente, me poupe, tá? Vai dizer que se eu lhe desse agora você não iria comer isso daqui. Não ia comer não, produção? Ó. Depois que as coxinhas estiverem frias, é que você vai colocar em uma bandeja e vai passar o plástico filme. A validade também é de 90 dias. Gente, só um minutinho aqui, tá? Dá licença, porque o cheiro aqui tá assim maravilhoso e eu vou experimentar. Mostra aqui, produção, de perto. A beleza dessa coxinha, olha. Que sabor maravilhoso. Uma massa temperadinha com cebola, tudo de bom. A minha água já tá cheia de boca. Acho que agora é minha vez, né? Uhum. Muito boa. Gente do céu. Aí agora você vai oferecer para o seu cliente se ele quer fritas e congeladas ou congeladas e ele vai fritar. Aqui vai fazer a fritura tradicional com óleo e se o cliente lhe perguntar se pode colocar na airfry, pode. A única coisa é que não vai ficar corada assim. Aí você explica para o seu cliente. Produção, você falou que tinha uma dica para falar para o pessoal sobre delivery. Qual é a dica? Isso, exatamente. Imagina que você recebeu um pedido, né? Você vende no delivery e você recebeu um pedido de coxinha. Suas coxinhas estão congeladas e fritas. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar. Se a coxinha for desse tamanho, você já pode levar diretamente para o forninho elétrico, para o forno convencional ou para a airfry. E se as suas coxinhas forem grandes, aquelas de lanchonete, com 100 gramas, 150 gramas de massa, aí você leva para descongelar um pouco no micro-ondas, porque o recheio vai estar muito congelado. Então você coloca lá 2 minutos, 3 minutos, isso é um tempo que você precisa testar, porque vai depender de micro-ondas para micro-ondas. Mas em média vai ser mais ou menos isso aí. Depois do micro-ondas você leva para o forninho do mesmo jeito, forninho elétrico, forno convencional ou airfry. Dessa forma você vai ter suas coxinhas prontas em poucos minutos. Não é isso? Que dica de milhões! Dá até para vender no delivery, né? Rapaz, eu gostei, viu? Eu amei essa dica. Se eu E aqui, se eu vendesse essas coxinhas, você ia comprar? eu iria comprar. Gente, tem que tirar o papel para aquecer, né? Não esquece de tirar o plástico filme para aquecer, por favor. E não aquece na bandeja também, Não tá? pode aquecer na bandeja. Aí alguém pode estar assistindo e falar assim, óbvio, né, Edva? Gente, o óbvio, Precisa ser dito. exatamente, né? Porque tem gente que está É começando até uma questão de segurança de também, né? segurança, exatamente.
Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. E se você quiser que o seu nome apareça aqui nos vídeos por apenas R$ 4,90, você nos ajuda a trazer vários conteúdos como esse. E o seu nome fica aqui para sempre.